porque a gente para analisar e a gente vê que o Data Show ele tem contribuído muito com a educação, né? O computador e o Data Show, né? O Data Show, ou os projetores de imagem em geral, é uma ferramenta tecnológica cada vez mais utilizada pelos professores como recurso pedagógico. As vantagens são muitas, pois ele permite que se escape do ritmo comum das aulas expositivas em lousas e também facilita a observação de imagens em animais didáticas. Todavia, muitos professores perguntam-se sobre a melhor forma de utilizar o Data Show em sala de aula. Por esse motivo, elaboramos algumas dicas para facilitar o seu uso pedagógico. Vale lembrar que não se trata de regras fixas, mas apenas algumas orientações básicas que devem se adequar a cada contexto específico em que o professor está inserido. Isso nos traz claramente a importância dessas ferramentas que têm contribuído bastante para a educação, né? O computador, né, e o Data Show têm sido ferramentas cruciais para o tempo atual, né? Tem inovado e transformado a educação e tem transmitido esse conteúdo de uma forma mais clara e talvez até mesmo mais objetiva, trazendo para o tempo atual de um avanço tecnológico tamanho em todas as áreas educativas, né? Já dizia o ditado, tudo que é demais faz mal. E isso vale também para o uso do Data Show. O professor não pode simplesmente depender do projetor de imagem para todas as suas aulas, pois isso poderá transformá-las em algo monótono e previsível. Evidentemente que o professor não pode esquecer de hipótese alguma o comprometimento que ele tem com a educação em transmitir todo o seu conhecimento e toda a formação a qual ele recebera no seu período de faculdade. Ele não pode se escorar num notebook, num Data Show e assim por diante. E esquecendo da sua responsabilidade na sala de aula com seus alunos. Embora seja um recurso pedagógico bastante importante, o Data Show não é o único instrumento ou ferramenta que o professor possui assim. A dica e procure alternar ou variar o uso dos projetores com outras ferramentas pedagógicas, incluindo o bom e velho quadro negro, né? Afinal, ser visto como o professor do Data Show não é algo que inspire muita admiração, né? Então, o que acontece na maioria das vezes? A gente para analisar e a gente vê que você pode apresentar com o notebook, né, e o Data Show, fazer uma bela aula, e etc. Mas você não pode esquecer da sua responsabilidade como professor em transmitir o conteúdo diretamente por você mesmo, e não simplesmente por meras imagens não sendo transmitidas por um projetor, entendeu? O grande problema é que muitos professores e até palestrantes desenvolveram o vício de usar textos muito longos em um único slide, o que torna a aula mais cansativa para os estudantes. Então é bem interessante que, na maioria das vezes, o professor ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, se aprimorando e, de certa forma, procurando da melhor maneira possível transmitir esse conteúdo para que deixe o aluno mais à vontade, né, e ele possa se conectar mais, né, com esse assunto e ter afinidade com o mesmo, para que a partir daí então, né, venha florescer, no amplo sentido, o seu aprendizado e o seu aprimoramento dentro de tudo aquilo que ele está recebendo do seu professor, da sua professora. Se isso não acontecer, infelizmente, né, o professor, por sua vez, vai estar ali só empurrando a aula com a barriga, né, no sentido figurado. E isso não é justo, isso não é correto, né, dentro da docência, dentro do ensinamento em si que ele recebe para transmitir. Lembre-se de que o Data Show é o seu auxiliar e não protagonista de suas aulas. E em muitos casos o professor limita-se a passar imagens ou slides e esquece que isso é apenas uma estratégia para desenvolver o aprendizado, não o objetivo final em si. Infelizmente não são raras as ocasiões em que o educador transforma-se em um refém do projetor de imagens. Então vamos lá. Lembre-se de que o Data Show, né, é o seu auxiliar e não o protagonista de suas aulas. O que é que acontece na maioria das vezes? Quando muitos professores param no tempo, se utilizam dessas ferramentas de forma como se fosse uma escorazinha para ele estar escorado, né? E aí vai empurrando a aula com a barriga, né? E o que é que acontece na maioria das vezes? Os alunos e as alunas não têm o aprendizado que tanto almejava ter para a sua vida, né? Porque você pode amanhã ou depois não estar mais estudando com aquele professor ou com aquela professora. E qual foi o aprendizado que você teve da parte dele, vindo da parte dele?
Nenhum. Por quê? Porque ele deixou a desejar quando se trata dessas questões. Em vez de ele ser o protagonista da sala de aula, ele deu lugar para que o computador, né, e o data show se tornassem o protagonista, se invertessem, inversão de valores, quando se trata do campo profissional. E isso não é algo positivo, não é algo bom para a imagem dele como profissional. Ele vai deixar a desejar e daí a pouco vai ficar sendo apelidado, né, pelos alunos como um professor enrolão, um manipulador, que não transmite o conteúdo, não veste a camisa no amplo sentido da educação, quando se diz respeito a transmitir esse conteúdo, né, com tamanha sinceridade e comprometimento com o mesmo, e aí vira essa situação, né? Ou seja, ele passa a ser refém, né, daquele instrumento pedagógico. Ele não passa a utilizá-lo para trazer recurso e enriquecer os seus alunos quando se trata do aprendizado. Infelizmente, eles param no tempo, né? Então diz assim, parece óbvio, mas o professor deve sempre planejar sua aula com cuidado. É importante deixar a apresentação ou o computador preparados para um rápido início, pois às vezes perde-se muito tempo para montar o equipamento ou achar o arquivo no meio de tantas pastas e outros arquivos, né? Outra dica é se a apresentação não começou e você ainda está ligando o computador ou procurando os arquivos, né? Então a gente vê muito isso às vezes acontecer. Se eu sei que eu vou estar na sala de aula, vou transmitir o conteúdo com o notebook e com o data show, eu tenho que me antecipar, né? Chegar na escola, no colégio em si mais cedo, me programar, juntamente com a equipe pedagógica da escola, e lá já me prontificar e organizar as coisas, deixar tudo prontinho. Porque enquanto você vem organizar um trem desse aí, o que é que acontece? Você já perdeu 5 ou 10 minutos. Aí a aula vai passar no estralar de dedo, você não transmite o conteúdo e fica enrolando a aula o tempo todo. Isso não é algo bom, não é algo viável de hipótese alguma. Então, tá aí a importância, né, do quadro negro, do quadro branco, né, do computador ou fixo, né, mas nesse caso a gente enfatiza mais o notebook, que é mais viável, né, para levar de um lugar para outro, para se locomover melhor, né, e a questão do data show. Né, a gente sabemos que todas essas coisas são ferramentas pedagógicas, são instrumentos que podemos, por intermédio do mesmo, transmitir o conhecimento, levar adiante a educação. E é aí onde a gente vê, né, os diferentes contextos, né, passando por esse processo, né, levando mais ainda o aluno a passar por esse processo educativo e tecnológico, né, dentro do que diz respeito a toda a educação em si, né. Então é isso que eu tenho a apresentar, né. Espero que eu tenha contribuído com o aprendizado daqueles que estão ouvindo esse vídeo, né. E aqui também quero ressaltar que nesse período de pandemia, cada um de nós possamos seguir os procedimentos médicos, né. Vamos dar valor à nossa família, mãe, pai, irmão, irmã, esposa, filho, filha, avô, avó, enfim, a todos. Não vamos esperar nenhum deles cair em uma cama para que a gente de antemão venha sentir a sua falta quando vem ter o resultado, uma notícia negativa a respeito de qualquer um deles, né? Vamos preservar a vida no amplo sentido, né? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos e tudo de bom. Valeu, muito obrigado.